Não chore, senhor. Pode levar a minha mãe emprestada, disse o menino ao CEO, sentado sozinho no parque na véspera de Natal. A neve caía suavemente naquela noite, em flocos lentos e flutuantes, que se depositavam sobre o parque silencioso como pó sobre uma memória esquecida. Uma semana antes do Natal, a cidade estava iluminada com alegria. Vitrines piscando em vermelho e verde, canções natalinas tocando em lojas distantes. Mas ali, ao lado do lago congelado onde as crianças costumavam patinar anos atrás, tudo estava parado. Caleb Reed estava sentado sozinho num banco de ferro frio, com o casaco abotoado até o pescoço e um cachecol cinza enrolado cuidadosamente em volta do pescoço. As luvas de couro nas mãos não impediam o frio de penetrar. Ao lado dele no banco, um copo de café de papel estava intocado. O vapor já havia desaparecido há muito tempo. Os seus olhos estavam vermelhos, embora ele não tivesse chorado. Ele não chorava mais. Não desde os 9 anos, quando estava sentado num lar coletivo na véspera de Natal, esperando que alguém, qualquer pessoa, o escolhesse. Ninguém o fez. Muito pequeno, disse a assistente social, sem maldade, muito quieto. Então ele parou de esperar. E anos depois, quando construiu tudo sozinho, o seu império tecnológico, o seu apartamento na cobertura, a admiração de toda uma indústria, ele ainda voltava, sem querer, aquele menino no banco, esperando. Este ano parecia pior, como se o sucesso tivesse crescido demais, se tornado muito barulhento, e ele tivesse ficado menor à sua sombra. Uma risada ecoou distante pelo parque. Caleb olhou para cima. Duas figuras caminhavam lentamente pela trilha coberta de neve. Uma mulher com um casaco grosso de lã cinza, cabelo loiro preso num rabo de cavalo baixo e simples, e ao lado dela, um menino pequeno com uma jaqueta acolchoada, usando um gorro de tricô com orelhas peludas à mostra. Ele segurava um saco de papel, com as laterais amassadas por manchas de gordura e calor. Pararam perto de um banco em frente ao de Caleb. A mulher se abaixou, tirou biscoitos embrulhados e os entregou gentilmente a um homem encurvado debaixo de um cobertor surrado. Ela sorriu e disse algo baixinho. Então os dois seguiram em frente. Caleb olhou novamente para a caixa, ainda fechada, ainda sem sentido. Mamã, ele parecia triste. A voz do menino era suave, curiosa. Caleb olhou para cima e viu o menino a olhar para ele, a sua mão enluvada a puxar o casaco da mãe. Ela seguiu o seu olhar e imediatamente pareceu insegura. Ela sussurrou algo para ele e tentou gentilmente afastá-lo. Mas o menino soltou-se. Ele caminhou até Caleb, as botas pequenas a estalar na neve, e inclinou ligeiramente a cabeça enquanto olhava para cima. Não chore, senhor, disse ele. Pode pedir a minha mãe emprestada. As palavras atingiram Caleb como uma rajada de vento direto ao peito. Inesperado, puro, impossível de se preparar. Ele ficou sem palavras. Não se lembrava da última vez que alguém tinha falado com ele assim. Não por pena, não por fingimento, apenas por ter reparado. A mulher apressou-se com as bochechas coradas. Sinto muito, ele é muito amigável. Mas ela não afastou o menino. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa, tirou um biscoito embrulhado em papel encerado e estendeu-o com um sorriso hesitante. Feliz Natal, disse ela, provavelmente mais doce do que o necessário. Como Jaime, Caleb olhou para ela. Olhou mesmo. Os olhos dela estavam cansados, mas gentis. As mãos, ligeiramente vermelhas devido ao frio, seguravam o biscoito como se fosse algo que valesse a pena oferecer. A voz dela não tinha piedade, nem desculpas constrangedoras, apenas calor humano. Ele estendeu a mão, pegou o biscoito e acenou com a cabeça. Os dedos dele roçaram os dela. Eles tremiam, e não era devido ao frio. Obrigado, disse ele baixinho. Ela acenou com a cabeça, já se virando para levar Jaime embora. Mas o rapaz demorou-se mais um pouco, virando-se para acenar. Ela é muito simpática, senhor, acrescentou Jaime com um sorriso. Vai sentir-se melhor se comer tudo. E então eles foram-se embora, desaparecendo pelo caminho nevado, a voz do rapaz ecoando na noite enquanto ele falava sobre biscoitos de gengibre e luzes. Caleb ficou parado. Na sua mão. O biscoito parecia mais pesado do que a caixa de presente e muito mais real. Elise estava prestes a levar Jaime para casa quando uma voz suave e incerta chamou por ela. Há algum lugar por perto? Quero dizer, onde eu possa comprar chocolate quente para vocês dois? Ela se virou.
Calum estava onde eles o haviam deixado, com o biscoito agora meio comido na mão enluvada e a caixa de presente debaixo do braço. Sua expressão era difícil de ler, hesitante, quase tímida. Eliseu hesitou. Antes que ela pudesse responder, Jaime sorriu. Sim, há um lugar aconchegante logo na esquina. E foi isso. O café ficava entre uma livraria e uma floricultura, com as janelas brilhando com uma luz dourada e quente, suavemente embaçadas pelo calor do interior. Uma guirlanda pendia torta da cima da porta, e através do vidro, prateleiras de doces e paus de canela alinhavam-se no balcão. Eles entraram. O aroma de cravo, cacau e pinho envolvia-os como um cachecol macio. Jaime correu para uma mesa de canto perto da pequena lareira, enquanto Elise e Calum a seguiam mais lentamente. Sentaram-se, Calum em frente a Elise, Jaime ao lado dela, e o fogo crepitava baixinho ao lado deles. Lá fora, a neve continuava a cair silenciosamente. Jaime inclinou-se para a frente sem fôlego. Temos uma árvore em casa. Tem apenas 1 metro de altura, mas tem bastões de doces de verdade. E eu fiz uma estrela com glitter e papelão. Isso parece mágico, disse Calum suavemente. Elise sorriu e abriu a bolsa, tirando uma garrafa térmica prateada. Eu costumo trazer isso para Jaime depois que fazemos nossas rondas de biscoitos. Ela serviu chocolate quente em 2 copos de papel. Um para o Jaime, o outro ela ofereceu ao Calum. Ele aceitou, os dedos roçando os dela. Faz muito tempo que ninguém me serve algo quente. Elise não perguntou por quê. Ela simplesmente disse: o Jaime é péssimo em ignorar pessoas que parecem tristes. Ele herdou isso de mim. Calum acenou levemente com a cabeça e olhou para o copo. O vapor subia suavemente como uma respiração no frio. À sua frente, Elise colocou uma mecha de cabelo dourado atrás da orelha e em seguida voltou a sua atenção para Jaime, limpando uma mancha de chocolate do queixo dele com um guardanapo. Ela riu de alguma coisa. Ele sussurrou e inclinou-se para ouvir melhor. Calum deu por si a observar, não por curiosidade, mas por algo mais silencioso, algo mais próximo de saudade. Não havia fingimento nela, nenhuma alegria falsa, apenas uma suavidade, uma firmeza. Ela parecia alguém que dava o que tinha e fazia com que fosse suficiente. O pequeno candeeiro ao lado deles lançava um brilho no rosto dela, e as pontas do seu cabelo claro cintilavam à luz. Por um momento, ela parecia pertencer a alguma história tranquila que ele já não sabia mais ler. Jaime virou-se para ele. Tens uma árvore? Calum pestanejou. Uma árvore para o Natal? Oh, ele sorriu. Só que está no escritório. Não sei se conta. Elise olhou para ele com uma expressão gentil. Toda a árvore conta, desde que alguém olhe para ela com fé. Algo na voz dela, simples, despretensiosa, tocou algo terno nele. E pela primeira vez em muito tempo, Calum sorriu. Não o sorriso educado e ensaiado que ele dava em salas de reunião ou entrevistas, mas um sorriso verdadeiro. Pequeno, frágil, sincero. Jaime sorriu. Ficas mais simpático quando sorris. Calum riu baixinho. Vou tentar lembrar-me disso. Ficaram sentados assim por um tempo, conversando, bebendo chocolate quente, observando o brilho da lareira. Elise não perguntou o que ele fazia para viver. Jaime não perguntou por que ele parecia triste. E Calum não perguntou por que 2 pessoas com tão pouca cordialidade a oferecer tinham escolhido partilhá-la com ele. Mas algo dentro dele, algo há muito congelado, começou a mudar. Ele ainda não sabia o apelido deles, mas já sabia que aquela noite ficaria gravada na sua memória, talvez por mais tempo do que qualquer presente poderia ficar. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio e pelo barulho ocasional de papéis. Elise estava sentada de pernas cruzadas no tapete, com os cabelos loiros presos de forma solta, mechas caindo sobre a bochecha enquanto se inclinava sobre uma pilha de pastas espalhadas pela mesa de centro. Lá fora, a neve acumulava-se suavemente ao longo da grade da sua pequena varanda. Dentro de casa estava quente, cheio do aroma de canela e tinta de impressora. Ela estava a trabalhar até tarde novamente, preparando uma proposta para um programa de teatro interativo infantil que esperava lançar no ano novo. O conceito tinha sido inspirado por Jaime, sua imaginação vívida, a maneira como as histórias iluminavam seu rosto. Ela queria construir algo que fizesse as crianças se sentirem vistas.
Em busca de material antigo e inspiração, ela tirou uma das últimas caixas de armazenamento pertencentes à sua mãe, que tinha falecido 4 anos antes. A sua mãe tinha sido assistente social, muitas vezes oferecendo cuidados temporários a crianças no sistema de acolhimento. Elise lembrava-se de fragmentos, nomes, rostos tranquilos, visitas breves de crianças que ficavam na sua pequena casa por alguns dias de cada vez. Enquanto vasculhava as pastas, uma pasta fina de papel manila chamou a sua atenção. Era mais antiga do que as outras. As bordas estavam suaves, o papel amarelado. Um clipe de papel enferrujado prendia várias páginas, digitado com tinta desbotada na folha superior. Calum lia, Cuidados Temporários, 1 de dezembro de 1999. Elise congelou. Sentiu-se ereta, os dedos ligeiramente trêmulos ao abrir a pasta. Dentro havia uma foto escolar a preto e branco. Um menino de cerca de 9 anos, cabelo escuro, olhos grandes e cansados, expressão indecifrável, mas por baixo dela uma tristeza, uma espécie de defesa silenciosa. E então a memória voltou. Ela tinha 9 anos naquele inverno. A mãe trouxe um menino para ficar em casa por uma semana. Ele era calado, retraído, sempre olhando pela janela com um longo cachecol vermelho apertado nas mãos. Elise lembrava-se de sentir uma mistura de curiosidade e preocupação. Uma noite, ela desenhou uma rena no verso de uma lista de compras. Pernas bambas, chifres tortos, um nariz vermelho gigante. Ela pintou o desenho e colocou-o debaixo da porta do rapaz. Na manhã seguinte, encontrou-o em cima da mala dele. Quando ele a abraçou para se despedir, chorou, mas não disse nada. E agora, depois de todos esses anos, aquele rapaz tinha um nome: Calum Reed. O mesmo homem que estava sentado sozinho no banco do parque naquela noite fria da semana passada. O homem que agora usava casacos feitos à medida e falava com autoridade tranquila, mas cujos olhos ainda pareciam, por vezes, insuportavelmente solitários. 2 dias depois, Elise perguntou se ele queria tomar um café. Ela não disse por quê. Encontraram-se num pequeno café escondido na praça principal, o seu local favorito. Mesas de madeira, jazz suave, paredes forradas com livros antigos. Elise chegou primeiro e encontrou uma mesa tranquila num canto. Quando Calum entrou, alto e deliberado, com a neve derretendo nos ombros, ela o cumprimentou com um sorriso, mais silencioso do que o habitual. Depois de fazerem o pedido, Elise enfiou a mão na bolsa e gentilmente colocou a pasta sobre a mesa. Calum olhou para ela e depois para Elise, que falou suavemente. Você se lembra de uma pequena casa fora da cidade em dezembro de 1999? Ele não disse nada. Ela abriu a pasta e deslizou a foto na direção dele. Acho que já nos conhecemos, disse ela. Ficaste conosco por uma semana. Desenhei uma rena para ti. Ele não se moveu a princípio. Depois seus olhos se voltaram para a foto, depois para a pasta, depois para o café. Silêncio. Finalmente ele sussurrou. Guardei esse desenho. Durante anos, dobrei-o tantas vezes que rasgou. Ele soltou um suspiro silencioso, quase uma risada. Perdi-o quando me mudei para o meu primeiro apartamento. Procurei-o por todo lado. Elise sorriu gentilmente. Eu desenhava muito mal naquela época. Não, disse ele com a voz embargada. Era a única coisa que me fazia sentir que não era invisível. Ele olhou para ela, sem a máscara cautelosa. Disseste-me que eu merecia um Natal. Nunca me esqueci disso. Ela acenou com a cabeça. Merecias. Ainda mereces. A colher na sua mão bateu uma vez, depois parou. Sem lágrimas dramáticas, sem gestos exagerados, apenas uma quietude profunda e silenciosa. E pela primeira vez, Calum olhou para Elise, não como uma estranha gentil, ou a mulher com coco e calma na voz, mas como alguém que, sem saber, uma vez salvou uma pequena parte dele e acabara de devolvê-la. O zumbido suave do teatro ainda ecoava nos ouvidos de Elisa. O ensaio da peça infantil acabara de terminar. E pela primeira vez em semanas, ela permitiu-se exalar. Os pais aplaudiram, as crianças riram, os voluntários sorriram com orgulho. Elise estava na beira do palco, a sua rabo de cavalo loiro solto devido à correria do dia, o seu casaco cinzento coberto de glitter de um adereço perdido. Cansada, mas radiante, tinha funcionado. Meses de trabalho silencioso, noites tardias a costurar cenas entre as histórias para dormir de Jaime. Cada linha do guião tinha sido baseada na bondade,
na admiração, no que ela costumava sonhar quando era criança. O elenco era composto por crianças locais, algumas de abrigos, outras com atrasos na fala, outras simplesmente ignoradas. Mas elas cantaram, dançaram, se apresentaram. Elise sorriu durante todo o caminho para casa até a manhã seguinte. Ela viu a publicação antes de terminar o seu chá. Um artigo anônimo de blog tinha começado a circular online. Acusações, comparações, capturas de ecrã. O tom era venenoso, mas polido, alegando que o guião de Elisa era suspeitosamente semelhante a uma peça infantil menos conhecida de 3 anos antes. O autor anônimo, claramente alguém com acesso interno, sugeriu que Elise tinha reembalado uma ideia antiga sob o pretexto de caridade. A publicação rapidamente se tornou viral nos círculos locais. Era tudo ilusão, frases selecionadas, gráficos lado a lado, fotos fora de contexto, mas gerou dúvidas. À tarde, o principal patrocinador da peça anunciou que iria congelar o financiamento, enquanto aguardava uma revisão completa. Alguns colaboradores distanciaram-se. Um desistiu. Elise olhou para o ecrã do telemóvel, entorpecida. Ela sabia quem tinha escrito. Um ex-colaborador com quem ela havia cortado relações. Brilhante, mas errático e desonesto. Ela havia escolhido a integridade em vez da popularidade e agora isso estava a sair pela culatra. Ainda assim, ela não entrou na internet para se defender. Ela não entrou em espiral. Simplesmente voltou ao trabalho, imprimindo silenciosamente folhetos para as crianças que viriam no dia seguinte. Os seus dedos tremiam um pouco enquanto ela agrafava os cantos. Enquanto isso, numa sala mais silenciosa do outro lado da cidade, Jaime estava sentado de pernas cruzadas no escritório de Caleb. Ele tinha passado por lá depois da escola com um cartão de Natal que ele mesmo fez, cheio de glitter. Enquanto Jaime bebia sumo de um copo de papel, ele olhou para cima e disse quase sem pensar: "Sabia que as pessoas estão a dizer que a minha mãe roubou a peça dela? Mas ela nunca roubaria. Ela até me disse para não levar lápis de cera da escola para casa se não fossem meus." Caleb congelou. "Onde ouviste isso?" perguntou ele com demasiada calma. "Algumas crianças na escola viram nos telemóveis dos pais", respondeu Jaime, mordendo o canudo. "Mas eu disse-lhes que estavam erradas." Era tudo o que Caleb precisava de ouvir. Ele não disse mais nada a Jaime, apenas lhe deu um meio sorriso e um segundo biscoito. Naquela noite, ele chamou a sua equipe jurídica. Em 24 horas, uma declaração formal foi emitida pela Reed and Hall Legal Affairs. O documento, redigido de forma profissional e minuciosa, incluía provas dos rascunhos originais de Elisa, com data e hora, testemunhados e apresentados. Ele traçava um rastro digital do desenvolvimento do projeto dela, incluindo documentos de planeamento e comunicação com educadores. O autor das publicações anônimas foi desmascarado. Foi apresentada uma ordem de cessação e desistência. Seguiu-se um processo judicial. A resposta foi rápida. O patrocinador enviou um e-mail a Elise na manhã seguinte. O tom era de desculpas, até mesmo de arrependimento. Eles restabeleceram o financiamento e ofereceram apoio promocional adicional. "Acreditamos na sua visão", disseram eles. Elise piscou para o ecrã e em seguida verificou o telemóvel. Ainda nada de Caleb, ela ligou para ele. Quando ele atendeu, a voz estava tão calma como sempre. "Elise, você fez alguma coisa, não foi?" Ela perguntou suavemente. "Fiz o que qualquer pessoa faria", ele respondeu, "por alguém que merece melhor." Houve silêncio. Então a voz dela se quebrou. "Não estou acostumada a ser protegida", ela sussurrou. Ele fez uma pausa. "Eu também costumava dizer isso", ele disse, "mas ninguém deveria se acostumar a ficar sozinho." A garganta dela apertou, os olhos se encheram de lágrimas e pela primeira vez em muito tempo ela chorou. Não de medo, não de injustiça, mas do alívio avassalador de ser vista, de ser apoiada sem que lhe pedissem. Do outro lado da cidade, as crianças ensaiavam para o seu próximo espetáculo. A cortina voltaria a subir, mas Elise sabia desta vez. Se caíssem, ela não cairia sozinha. Tudo começou com uma pergunta. Uma conversa inocente na sala de aula sobre árvores genealógicas, planos para as férias e quem iria visitar quem no Natal. Jaime sorriu e falou sobre decorar a sua pequena árvore, como ele e a mãe faziam biscoitos em forma de estrelas e bonecos de neve. Mas então alguém perguntou: "Onde está o teu pai?" Quando Jaime encolheu os ombros e disse que não tinha pai,
começaram as risadas. Um menino inclinou-se com um sorriso cruel. Então a tua mãe simplesmente te inventou? Outro acrescentou. Talvez o teu pai te tenha visto e fugido. A professora mandou-os calarem-se, mas a dor já se instalara no peito de Jaime. Naquela noite, Elise voltou para casa depois de uma reunião e encontrou o apartamento muito silencioso. A porta da frente estava trancada, mas os sapatos de Jaime não estavam no lugar de sempre. Ela verificou todos os quartos, todos os armários. Então sua voz se elevou em pânico. Jaime? Nenhuma resposta. Ela correu escada abaixo, perguntou aos vizinhos, ligou para os pais do amigo dele. Ninguém o tinha visto. As suas mãos tremiam enquanto ligava para a polícia, com o coração batendo forte na garganta. As lágrimas brotaram rápidas e quentes, sem pensar. Ela ligou. Ele atendeu ao primeiro toque. Elise. O Jaime desapareceu. Ela engasgou-se. Eu não sei para onde. Ele não está. Ele não está aqui. Em poucos minutos, Caleb estava no seu carro. Ele não perguntou o que Jaime vestia ou há quanto tempo tinha desaparecido. Ele sabia. Acho que sei para onde ele foi, disse ele. A neve caía suavemente agora, como naquela noite. O parque estava vazio, coberto de branco, o lago congelado mais uma vez. E lá, no mesmo banco onde tudo começou, estava sentada uma pequena figura envolta num casaco muito fino para o frio. Jaime estava encolhido, com os joelhos encolhidos contra o peito, o chapéu de lã cobrindo um dos olhos. As suas luvas estavam molhadas, as bochechas vermelhas e a respiração saía em nuvens suaves. Caleb aproximou-se lentamente. Olá, amigo. Jaime olhou para cima. O lábio inferior tremia. Desculpa, sussurrou. Caleb sentou-se ao lado dele. Por que vieste aqui? Jaime olhou para o banco, depois para o espaço vazio ao lado dele. Eu queria ver se alguém ainda esperava aqui. Querias? A sua voz falhou. Tu estavas a chorar naquele dia e eu pensei que talvez, se eu esperasse aqui também, alguém viria. A garganta de Caleb apertou-se. Ele lembrou-se de quando tinha a idade de Jaime, sentado lá fora no frio, vendo outras crianças serem buscadas, perguntando-se o que o tornava menos digno de ser buscado. A dor dessa espera nunca desapareceu de verdade. Ele estendeu a mão e puxou Jaime para os seus braços, envolvendo-o com o seu casaco e segurando-o com força. Estou aqui, disse ele com a voz embargada. E a tua mãe está à tua procura por toda a parte. Vamos para casa. Sim. Jaime enterrou o rosto no peito de Caleb e acenou com a cabeça. Eu não queria fazê-la chorar. Eu só queria entender. De volta ao apartamento de Elise, a porta se abriu antes mesmo de baterem. Elise caiu de joelhos, com os braços abertos e o rosto coberto de lágrimas. Jaime correu para ela. Desculpe, mamãe. Ela o abraçou com força, as mãos trêmulas, enquanto beijava sua testa repetidamente. Você está seguro. É tudo o que importa. Caleb ficou na porta observando-os. O peso do seu próprio passado pressionava o seu peito, mas pela primeira vez parecia que aquele passado tinha um lugar para pousar, um lugar para amolecer. Jaime olhou para ele. Caleb, sim, vieste buscar-me. Caleb agachou-se ao lado dele. Sempre. Naquela noite, a neve continuou a cair. Mas lá dentro, o calor voltou. Não apenas nos cobertores e no chocolate quente, mas em algo mais profundo. Para Caleb, que outrora esperou em vão, e Jaime, que outrora pensou que não tinha ninguém a quem recorrer, o banco na neve tinha completado um ciclo. E no brilho silencioso das luzes de Natal, algo como a cura começou a florescer. O apartamento cheirava vagamente a canela e laranjas. Elise tinha acabado de aquecer uma panela de cidra e Jaime estava a desenrolar cuidadosamente um fio emaranhado de enfeites no chão, com a língua de fora, concentrado. A sua árvore de Natal em miniatura, reutilizada de anos anteriores, estava num canto, já ligeiramente inclinada para um lado. Cuidado com as luzes, querido, disse Elise gentilmente da cozinha. Elas são mais velhas do que tu, riu Jaime, segurando uma bola emaranhada de luzes vermelhas e verdes. Acho que elas estão vivas. Não querem ser domadas. Elise riu baixinho e entrou na sala, secando as mãos numa toalha. O seu cabelo dourado estava preso de forma solta, com alguns fios a cair enquanto ela colocava um atrás da orelha. O apartamento era modesto, mas acolhedor, cheio de decorações feitas à mão e alegria tranquila. Então, a campainha tocou. Ambos pararam. Era véspera de Natal e não esperavam ninguém.
Jaime levantou-se rapidamente e correu para a porta. Talvez seja o Pai Natal adiantado. Elise, divertida, mas curiosa, seguiu-o. Quando ela abriu a porta, congelou por um segundo. Caleb estava ali com o casaco preto coberto de neve, a respiração a formar vapor no frio. Nas mãos, ele segurava uma pequena, mas exuberante árvore de pinheiro já enfeitada com luzes cintilantes. Ela estava um pouco inclinada, imperfeita e real. As suas luvas não combinavam, claramente calçadas às pressas, e ele parecia um pouco inseguro, como se não tivesse certeza se tinha ido longe demais. Pensei, disse ele, limpando a garganta. Talvez a sua árvore precisasse de um pequeno reforço. Os olhos de Jaime brilharam como as luzes da árvore. Senhor, trouxe reforços, riu Caleb, e pela primeira vez não soou contido. Jaime deu um passo à frente e olhou para cima com toda a confiança de uma criança que sabia o que era mais importante. Senhor, talvez não precise mais de pedir emprestado, disse ele. Apenas fique. Caleb pestanejou. As palavras atingiram-no profundamente. Além dos anos de reuniões, fatos elegantes e feriados silenciosos. Além do menino que ele costumava ser, que era sempre muito calado para pedir a alguém para ficar. Ele olhou para Elise. Ela encontrou o seu olhar e algo não dito passou entre eles. Reconhecimento, compreensão, talvez até permissão. O seu sorriso era suave, a sua voz gentil. Entre. Estávamos prestes a acender as luzes. Ela deu um passo para o lado, afastando com a mão a mesma mecha de cabelo dourado, como se abrisse caminho não apenas para a sala, mas para algo mais. Caleb entrou, colocando a árvore delicadamente ao lado da deles. Não é grande coisa, disse ele, olhando para as decorações gastas. Mas achei que talvez assim parecesse mais Natal. Jaime olhou para as duas árvores e acenou com a cabeça sabiamente. Agora é uma floresta. Passaram a hora seguinte a decorar as duas árvores. Jaime narrou cada enfeite, contando a Caleb as histórias por trás de cada um. Um bastão de doces do ano passado. Uma estrela feita de palitos de picolé. Um floco de neve que ele insistia que parecia uma nave espacial. Elise preparou chocolate quente para eles. E Caleb aceitou a caneca com um sorriso discreto. Ele sentou-se perto, mas não muito perto, de Elise, os ombros deles quase se tocando. E quando Jaime, enrolada num cobertor mais tarde naquela noite, bocejou e sussurrou: Este é o melhor Natal de todos. Nenhum dos adultos falou. Não precisavam. Lá fora, a neve continuava a cair suave e incessante. Dentro de casa, o calor irradiava não apenas do aquecedor, do chocolate quente ou das luzes, mas de algo mais silencioso, uma presença mais constante. Sem declarações, sem grandes promessas. Apenas um homem que antes se sentava sozinho num banco com um café frio. Agora, sentado ao lado de um menino que lhe ofereceu um lugar para pertencer e de uma mulher que nunca perguntou por que ele ficou, apenas abriu espaço quando ele chegou. E naquela sala silenciosa e comum, o empréstimo silenciosamente se tornou permanência. As luzes do auditório escureceram para um tom dourado suave, lançando um silêncio gentil sobre a multidão reunida. Famílias lotavam as filas, casacos amontoados nos colos, telemóveis silenciados, olhos voltados para o pequeno palco de madeira envolto em luzes de corda e flocos de neve de papel feitos à mão. Lá fora, a neve ainda caía, lenta e silenciosa, mas lá dentro havia calor. Uma energia pulsante de algo prestes a começar. Caleb sentou-se perto da frente, rodeado por estranhos, mas sentindo algo desconhecido. Nas suas mãos, sentia o conforto do programa dobrado da apresentação de Natal daquela noite. E lá, impresso perto da parte inferior, estava o título do ato final, O Rapaz e a Luz Emprestada, escrito e dirigido por Elise Grant, estrelado por Jaime Grant. Ele sorriu antes de perceber. Nos bastidores, Elise estava na sombra da cortina, com os auscultadores ligeiramente inclinados e uma prancheta na mão. O cabelo estava preso como sempre, com fios dourados escapando, captando o brilho fraco das lâmpadas dos bastidores. O casaco de lã cinza estava coberto de pó de flores e glitter dos dias de preparação. Mas os olhos estavam brilhantes, focados, vivos. Ela sussurrou palavras de incentivo para as crianças enquanto elas se alinhavam, ajustou a auréola torta de um menino, alisou as costas da capa amarrotada de uma menina, e então, ajoelhando-se, segurou as mãos de Jaime e as suas. Estás pronto, disse ela suavemente. Jaime acenou com a cabeça. E se eu esquecer uma fala,
sorrir e pedir um pouco de luz a alguém na plateia. Tu saberás quem. Jaime sorriu. A cortina se abriu. O palco estava decorado com árvores de papelão pintadas e lanternas brilhantes penduradas em fios de pesca. Jaime saiu como a figura central da peça, um menino à procura da luz que havia perdido. As cenas desenrolavam-se com uma simplicidade encantadora. O rapaz vagueava pelas sombras, encontrando personagens que lhe ofereciam pedaços da sua luz, bondade, histórias, risos, até que, finalmente, perto do fim, ele ficou sozinho mais uma vez. Um único holofote iluminava Jaime no centro do palco. Ele parecia pequeno sob a luz, a sua voz firme, mas gentil. Quando estás perdido na escuridão, disse ele, fazendo uma pausa suficiente, podes pedir emprestada a luz de alguém até que a tua brilhe novamente. Seguiu-se um silêncio. Não o tipo de silêncio que nasce do constrangimento ou do erro, mas o tipo que nasce da verdade. Todos os adultos na sala ficaram imóveis. Alguns pegaram em lenços, outros colocaram as mãos sobre o coração. Calum ficou sentado, imóvel, com os olhos fixos no rapaz, cujas palavras tinham penetrado todas as defesas que ele tinha levado anos a construir. Ele não chorou, mas algo dentro dele, antigo e guardado, cedeu. Ele voltou o olhar para as alas, onde Elise estava, escondida da vista, com os braços gentilmente cruzados sobre o peito, observando não apenas a peça, mas o seu filho, o momento deles. Ela não percebeu que Calum a observava. Estava demasiado envolvida no mundo das crianças, nas suas vozes, no silêncio de crença que enchia a sala. Estava radiante, não pela maquilhagem ou pelos holofotes, mas pela presença, pela tranquilidade, pela força, pela graça inabalável. Calum sentiu isso tão claramente como teria sentido o calor de uma fogueira nas mãos. El sempre fora a luz emprestada. Desde o primeiro momento, desde o banco coberto de neve até a noite em que ela abriu a porta, até a forma como ela nunca pressionou, nunca pediu mais, nunca questionou as suas hesitações, mas ficou parada e deixou-o ver. Os aplausos explodiram como uma nevasca. Suaves no início, depois estrondosos, Jaime fez uma reverência. A cortina caiu. As luzes se acenderam. A sala fervilhava de alegria. Mas Calum permaneceu imóvel. Aquela última frase ecoava em sua mente. Ele não se dirigiu imediatamente para as portas dos bastidores. Sentou-se no silêncio do pós-espetáculo, os dedos ainda segurando o programa agora amassado, como se estivesse se ancorando. Em algum lugar dentro dele, uma promessa tomou forma, sem alarde, sem pressa, nem mesmo verbalizada. Apenas um voto silencioso. Aquela luz, uma vez emprestada, nunca mais seria dada como garantida. A neve tinha amolecido quando chegaram ao parque, caindo agora em flocos lentos e preguiçosos que cobriam as árvores e brilhavam sob o fraco brilho das luzes de Natal. Estava silencioso, tal como naquela noite em que o mundo parecia demasiado frio e demasiado vasto, e uma única voz rompeu o silêncio. Calum abrandou ao aproximarem-se do banco. O mesmo banco, desgastado, familiar, coberto por uma fina camada de branco. Elise olhou para ele, a sua respiração a formar nuvens no ar, e então, sem dizer uma palavra, limpou a neve e sentou-se. Jaime subiu ao lado dela, com as pernas a balançar na borda. Calum seguiu-os. Ela enfiou a mão na bolsa de lona e tirou uma garrafa térmica prateada. O aroma de chocolate quente espalhou-se quando ela serviu a bebida quente em 3 chávenas diferentes que tinha trazido por precaução. Ela deu uma a Calum, outra a Jaime e ficou com a última para si. Jaime tirou algo de dentro do casaco, um pedaço de cartolina dobrado, com as bordas ainda úmidas de cola brilhante. Ele abriu-o com cuidado e ergueu. Na frente havia um desenho infantil. 3 bonecos palitos sentados num banco sob luzes cintilantes, uma figura alta com um casaco comprido e olhos tristes, uma mulher com cabelos dourados oferecendo um biscoito e um menino com um chapéu de urso sorrindo amplamente. Este és tu, disse Jaime, apontando para o meio, e estas somos a mamãe e eu. É a primeira vez que nos conhecemos. Calum pegou o cartão gentilmente, sentindo um aperto no peito. Jaime encostou-se ao seu braço. Estou feliz por teres pedido ela emprestada naquele dia. Elise olhou para os dois, com um sorriso suave e tranquilo.
Ela tomou um gole da sua chávena, os cabelos dourados caindo levemente sobre um olho. O poste de luz atrás dela iluminava o seu rosto como uma memória tornada real. Caleb colocou o cartão no colo e olhou para ela. Então, estendeu a mão, pegou a mão dela, e os dedos dela se curvaram instintivamente na palma da sua mão, sem hesitação. Não precisavam de declarações, nem de grandes discursos, nem de momentos perfeitos emoldurados por música e fanfarra. Apenas isto: um banco, um rapaz, um começo. Caleb virou-se para Jaime e disse: "Tinhas razão, sabes?" Jaime inclinou a cabeça. "Naquele dia, quando disseste que eu podia pedir a tua mãe emprestada." Jaime sorriu como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Caleb olhou para Elise, a sua voz baixa, mas firme. "Não vou mais pedir emprestada. Vou ficar." Ela não respondeu imediatamente. Não precisava. Apenas sorriu, encostou a cabeça no ombro dele e deixou o calor entre eles preencher o espaço silencioso onde antes havia solidão. E sob a neve suave e as luzes de corda, com chocolate quente a aquecer as suas mãos e a história atrás deles, sentavam-se um homem que outrora esperara num banco e não encontrara nada. Uma mulher que dava sem pedir nada em troca, e um menino que vira tristeza e oferecera esperança, juntos, não perfeitos, mas completos. "Obrigado por ouvir Don't Cry, Mister. Pode pedir a minha mãe emprestada." Uma jornada tranquila de cura que começou com a oferta inocente de uma criança e se desdobrou numa pequena família imperfeita, mas completa. Se esta história tocou algo no seu coração, mesmo que por um momento, inscreva-se e clique no botão de hype para apoiar o Soul Stirring Stories. O seu apoio significa muito para nós e ajuda-nos a continuar a trazer histórias sinceras que permanecem na memória muito depois de terminarem. Vemo-nos na próxima história, onde as emoções falam mais alto do que as palavras.